Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui para mais uma live do Evangelho no Lar e é sempre muito bom ver vocês participando desse momento aqui conosco. Boa noite, Pati. Boa noite, Anthony. Saudade de vocês dois. Boa noite, Evandro, Vanessa, Denise. Boa noite, Ara, Idene, Clarice. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom ver vocês retornando todos os domingos e ver os rostinhos novos, os nomes novos que entram aqui aos domingos também. Então sintam-se bem-vindos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, esse momento ele é o Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade. A gente realiza o Evangelho no Lar do jeito que Jesus nos ensinou lá na casa de Simão Pedro. A gente faz uma prece de abertura, a gente faz uma leitura pequena de um trecho de uma obra. Aqui a gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente acabou mês passado o capítulo 28, agora a gente iniciou o estudo aqui no Evangelho da obra novamente. Depois a gente faz um comentário, sempre com os convidados aqui, com vocês no chat também, que a participação é muito importante. E depois a gente faz a prece de encerramento. E a gente sempre gosta de lembrar da água fluidificada, que pode ser um copinho, uma garrafa, na mesa junto de vocês, para que a espiritualidade amiga fluidifique essa água para nos auxiliar. Mas o principal objetivo não são esses 20, 30 minutos que a gente tem aqui juntos. O principal objetivo é que cada um de vocês repliquem o Evangelho no lar na casa de vocês, com os familiares de vocês, sozinhos, não importa, como der. O importante é começar agora, começar logo e sempre ter um dia na semana à disposição para esse Evangelho. Então esse é o nosso maior objetivo com essa live aqui, todos os domingos. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez, a Lucimara, a Juliana, a Miriam, todo mundo, a Giovana que deixou aqui um boa noite, sejam bem-vindos. Antes da gente começar então, eu vou colocar o nosso convidado aqui na tela, só um pouquinho. Eu enviei a solicitação aqui para o nosso convidado, vamos ver se vai dar certo. Esse convidado, se eu não me engano, faz tempo que ele não está aqui no Evangelho com a gente. Oi, Rudy, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Rudy, a tua imagem tá virada para mim, para ti também. Para mim, não. Tá de lado. Gente, é só para mim ou é para vocês também? Aí me digam, pode ser loucura do meu celular, às vezes a gente não sabe. Mas isso é o de menos também. Às vezes no Instagram a gente dá umas loucuras com som, com imagem, mas tá virado? Ô, Rudy, mas assim, vamos tocar assim, não tem problema não, a imagem tá de lado Tá só. bom. Se por ti não tem problema, por nós também não tem. Tá tudo certo então. Rudy, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um tema difícil, esses temas da introdução, eles não são fáceis. São temas que normalmente a gente não se dispõe muito a estudar, né? A aprender. Então, obrigada por ter aceitado e compartilhar aqui conosco hoje um pouquinho do que tu aprendeu. Antes da gente começar, então, eu vou fazer a nossa prece de abertura. E vou convidar vocês, então, a ficar de olho aberto, olho fechado, como vocês se sentirem mais à vontade. O importante é que a gente eleve o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Que a gente imagine agora cada um das nossas casas, dos nossos lares, sendo envolvido, amparado. Que a gente lembre dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, todos aqueles que têm o coração ligados ao nosso, que eles possam se beneficiar desses minutos aqui conosco também. Que assim seja. Então, vou relembrar, porque o pessoal foi entrando no decorrer da minha fala, a gente está estudando, gente, o primeiro, não é nem o primeiro capítulo, na verdade, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é a parte que vem antes do primeiro capítulo. E tem alguns temas dentro da introdução. Agora a gente acabou, a gente vai para o capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei. Então, finalizamos a introdução e fomos para o primeiro capítulo do Evangelho. Quem quiser assistir os capítulos anteriores, fica aqui no nosso Instagram, registrado. Vocês podem voltar e assistir a introdução. Hoje, então, é o capítulo 1,
Não vim destruir a lei. Esse é o nome do capítulo. E o item que a gente vai estudar hoje se chama Moisés. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre Moisés e as contribuições dele para a gente hoje em dia. Então, antes de eu passar a palavra para o Rudy para saber, que eu estou curiosa, o que ele estudou, o que ele aprendeu. Eu sei que o Rudy gosta muito de ler, então eu sei que ele tem bastante contribuição legal para a gente. Eu vou ler aqui, é relativamente pequeno, eu não vou ler inteiro, mas eu vou fazer uma parte da leitura para quem quiser acompanhar. Capítulo 1, os itens 1 e 2. Moisés. Antes eu vou ler o item 1, que é a introdução do capítulo. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Aqui ele vai listar os 10 mandamentos, eu vou pular, porque eu sei que o Rudy vai falar deles depois, então eu vou pular a leitura deles e vou ali para a finalização desse parágrafo. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou obrigado, que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Vou pular mais um pouquinho para o final. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Aqui finaliza o nosso item. Logo em seguida a gente vai estudar um pouco sobre o Cristo, mas hoje o nosso foco é Moisés. E aí, se o Rudy me permitisse, se vocês também me permitissem, ali no início, no primeiro parágrafo, ali no Evangelho, fala, né, que a lei mosaica, então, ela não é só uma, Rudy? Tem uma diferença ali dentro da lei, uma é a lei divina, a outra é a lei de Moisés. Qual que é a diferença disso? Bem, boa noite a todos. Ô, Júlia, é o seguinte, essa é uma coisa que nós temos que sempre ter em mente quando estudarmos, né? Não só o Velho Testamento como o Novo Testamento, que tanto a missão de Moisés como a missão de Cristo depois estavam intimamente relacionadas com o povo daquela época, né? Nós não podemos transferir para hoje tudo aquilo que era dito, porque as percepções mudaram, né? Da parte mundana, como é dito ali. Então, por que que no Evangelho Jesus disse ali, né, que tinha a lei mosaica para dividir em duas partes? Porque justamente a lei mosaica, que é divina, que é uma lei imutável, que nunca mudou nem nunca vai mudar, porque todas as leis divinas, as leis naturais, são eternas, são só os 10 mandamentos. Essa é a lei divina. E se nós analisarmos bem, foi essa que Cristo disse que não veio modificar, né?
que a lei de Deus é imutável. A outra parte da lei mosaica, que é feita por Moisés, ele escreveu, né? E devido, como é dito ali, à ignorância do povo daquela época, o atraso do povo, ele não disse que era ele que tinha escrito essas leis ordinárias, as leis civis, né, como se diz. Porque se ele dissesse que era ele, o povo não ia cumprir. Então, tudo aquilo que ele escreveu, ele disse que era Deus que tinha ditado para ele. Então, essas são as duas diferenças que existem na lei mosaica. Uma é divina, que foi entregue a Moisés as leis, a base das leis de Deus, através dos espíritos elevados a mando de Jesus, nosso governador da terra, né? Foi entregue a ele, a Moisés. E a outra parte foi o próprio Moisés, que para controlar aquele povo atrasado ainda, ele fez um código civil, basicamente. Então, essa é a parte que diz ali que é transitória, porque com o tempo a gente sabe que as nossas leis civis dependem da evolução do povo, né? Vai mudando o entendimento das leis. E essa segunda parte, a parte que é a lei mosaica, a lei civil dele, é o que nós chamamos, no Antigo Testamento, do Pentateuco. Nós falamos muito do Pentateuco espírita, né, as 5 obras básicas de Kardec, mas a palavra Pentateuco nada mais quer dizer que são cinco livros, né? Então, esse Código Civil que o Moisés escreveu para o povo hebreu na época, seriam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, para a religião cristã, né? Para os católicos, para os protestantes. Já entre os judeus, porque essa lei, na verdade, foi escrita para os judeus na época, é a parte deles chamada Torá, né? É a mesma, são as mesmas leis, são a mesma código que Moisés deixou para o povo. Eles necessitavam, né? Porque se ele não tivesse, além daquela lei divina, colocado um código civil, seria muito complicado, porque não sei se vocês lembram que bastou Moisés demorar um pouco lá no Monte Sinai, vindo com as pedras da lei, né, com os 10 mandamentos, e já estavam lá fazendo um bezerro de ouro, né? Porque nós não devemos esquecer que os hebreus tinham passado 400 anos no Egito, né? E eles lá, com esse tempo, são várias gerações, eles tinham mudado um pouco os conceitos deles, eles ainda conseguiram manter a crença no Deus único, mas algumas coisas, pela escravidão, eles não eram um povo assim muito... A característica dele era muito atrasada. Então, Moisés precisava ditar algumas normas até para que ele conseguisse modificar quando ele chegasse na Terra Prometida, né? Então, ele conseguiu fazer esse código. E essa Torá tem... eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que, na verdade, Torá, a tradução de Torá seria ensinamento e não lei. Mas lá por 200 anos antes de Cristo, foi traduzido para o grego e virou traduzido como nomos, que é lei. Então, na verdade, não era nem lei, era ensinamento. E eu achei interessante que quem fazia o ensinamento dessa Torá eram as mães, eram as mulheres que eram responsáveis por fazer esse ensinamento em casa, até a criança ir para o ensino na escola, né? Era a mãe que ensinava essa Torá. E aí depois, como sempre, né, nós humanos, com o tempo fomos mudando, e já na época de Cristo já era considerada como uma lei, e não um ensinamento. Nós podemos dar de exemplo desses ensinamentos, né, que ele tem leis ali no Levítico, que é um dos livros do Pentateuco, que regula tudo, até o sacrifício de animais que eles faziam naquela época, tudo isso ele fez, né? Porque como é que ele ia explicar, né? Só os 10 mandamentos, eles não entenderiam, eles precisavam de uma lei também daquele Deus que foi falado ali, um Deus punitivo, um Deus vingativo,
que era o que eles obedeceriam, até mais por temor do que por entendimento na época, né? Então, como é que, se quando Jesus veio e disse que era para perdoar um inimigo, e já não foi compreendido, imagina então 1.300 anos, mais ou menos, que foi a época de Moisés, 1.300 anos de Cristo, como é que eles iam entender isso? Então, ele teve que regular através de leis, e lhes disse que era Deus que tinha ditado para ele todas aquelas regras, né? Porque, como é dito aqui, né, os sacrifícios que eles faziam lá no templo de Jerusalém, lá, falava a parte material deles ainda, né? E a ideia do Deus único, aí era o que tocava o espírito deles, que foi a grande contribuição dos hebreus, foi isso, né? Foi por isso que Moisés veio entre eles, Jesus veio entre eles, porque de todos aqueles povos mais adiantados, que seriam aqueles que tinham vindo de Capela, os hebreus foram os únicos que se mantiveram com a ideia do Deus único. Apesar de todos os sacrifícios que eles passaram, eles não abandonaram a ideia do Deus único. Ô, Rudy, eu até tenho não uma dúvida, mas será que essa foi uma das grandes contribuições, então, do Moisés, de trazer, de reafirmar essa posição de um Deus único para que depois Jesus pudesse vir e trazer um pouco mais dessa parte moral, né? Se puderes até Sim, sim. emendar isso um pouquinho ali com os 10 mandamentos também, né? O que os 10 mandamentos refletem até hoje em dia? Os 10 mandamentos é a base de tudo, né? Ali está a lei de Deus, né? A base da lei, se nós formos interpretar direitinho, está tudo escrito ali. E até hoje, por mais que todas as religiões tentaram sempre modificar alguma coisa, essa parte dos 10 mandamentos ninguém conseguiu modificar. E por que que não? Não, porque é uma lei divina, né? Não mateis, não cometeis adultério, ele colocou ali uma maneira que o povo daquela época entendesse, mas mesmo com o passar do tempo, todos nós, né, foi o que Jesus falou, se seguir isso aqui, né, não é que não está errado, né, o Antigo Testamento, isso é uma coisa que nós temos que nos lembrar também, e às vezes muitos dos espíritas ignoram um pouco o Antigo Testamento, né, e eu também estava vendo que nós conhecemos o Antigo Testamento nos dá muito mais noção do Novo Testamento, porque que Jesus procedeu daquela maneira que ele procedia, de falar por parábolas e coisas. Porque aí nós vamos entender que todo um processo, né, a religião judaica era muito cheia de normas e regras, e como veio todos aqueles profetas que foram os enviados antecedendo a Cristo, ele procurou cumprir todas aquelas profecias. Então, aí é que muitas vezes também, né, se apegarmos muito ao que está escrito, somente a letra, do que está principalmente no Antigo Testamento, que é muito figurado, e no Novo Testamento, com as palavras de Jesus, aí nós vamos interpretar errado muitas vezes o que Jesus queria dizer, mas era o que ele conseguia passar para o povo daquela época, que eles compreendessem. Ô, Rudy, Moisés também acabou sendo um dos primeiros, ou talvez até o primeiro, a tornar acessível a todo mundo esses ensinamentos que antes só era conseguido por um grupo muito específico de pessoas, né? Os conhecimentos da lei de Deus. Então também teve essa contribuição dele, de certa forma, né? Porque todos aqueles povos antigos, como nós já falamos, né, quem já leu o livro Os Exilados de Capela, né, tanto os hindus quanto os egípcios, quanto os hebreus, os arianos, eles tinham pleno conhecimento, por ser espíritos avançados, intelectualmente, mas não moralmente. Então, eles tinham conhecimento da reencarnação, de várias coisas. Aqueles sacerdotes egípcios lá conheciam tudo isso, só que eles, como sempre, que é do ser humano, né? Eles dizem que conhecimento é poder, então eles deixavam aquilo restrito a um ciclo só dos sacerdotes. E Moisés, justamente, que todo mundo sabe, né, da história do nascimento de Moisés e como ele foi criado, Moisés foi, por ser da família do faraó, ele foi iniciado nesses ritos todos, né, nesses conhecimentos todos, que os sacerdotes egípcios tinham conhecimento e o povo não.
E aí Moisés, depois ele conseguiu passar para o povo todo esse conhecimento, né? E ainda reforçando que era a crença no Deus único, que era o que unia o povo judaico. Obrigada, Rudy. Ô, Rudy, eu tenho mais umas perguntinhas para fazer para ti, aproveitando que está trazendo tanto esse contexto histórico, que eu não sei o pessoal que está assistindo, mas às vezes me carece um pouco. Para ler um comentário aqui da Denise antes, a Denise comentou assim, ela deixou um questionamento, né, que parece que não mudou muito. A questão do olho por olho, dente por dente, né, que ainda existe o direito da pena de morte. Então, parece que a lei civil de Moisés, não os 10 mandamentos, continua vigente. Vou, vou primeiro dar a minha resposta, depois se quiser contribuir também, Rudy. Não mudou muito porque a gente não mudou, né? Nós somos os mesmos que a gente estava lá, a gente que estava lá na época de Moisés, a gente que cumpriu o olho por olho, dente por dente. E a gente não mudou tanto assim de lá para cá. Até porque para a gente aqui pode parecer muito tempo, mas é pouco, né, Rudy? Se a gente olhar nós como Mas tivemos alguma evolução, né? O conceito de família que veio com os romanos depois, né? Porque naquela época nem conceito de família tinha, era diferente, né? Nós podemos ver que várias coisas que antigamente não se, vamos até vir mais para frente agora, até no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec ainda fala, tem um setor que fala dos duelos, e naquela época, em 1800 e pouco, ainda era permitido, né? Hoje em dia não tem mais cabimento duelos. Então, nós evoluímos pouco, mas aos pouquinhos a nossa lei vai ficando cada vez com a moral, vai tendo mais força, né? Então, não existe mais rituais de sacrifício, né? Que como Moisés conseguiu fazer na época, em vez de ele estar sacrificando gente para oferecer, ele fez um código lá para sacrificar determinados animais só e como tinha que fazer ainda. Foi o que ele conseguiu para a época, né? Por isso que esse contexto histórico é importante, né? A gente precisa tentar se colocar naquele momento histórico para entender melhor. Que foi até o que o Rudy falou, né? Para entender o Novo Testamento, para entender Jesus, o porquê que ele fez de certa forma, como ele falou, tem que entender o que veio antes, né? E vou aproveitar essa deixa, Rudy. A gente falou um pouquinho nas contribuições de Moisés, mas que gancho será que a gente consegue fazer de como é que Moisés preparou o caminho para que Cristo viesse depois, né? O Cristo vai ser o assunto de domingo que vem, já deixo vocês avisados para vocês não perderem. Mas esse eu não vim destruir a lei, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Qual o gancho? Qual a ligação desses dois mensageiros divinos? Porque os dois, tanto Jesus quanto Moisés, são mensageiros divinos. O Moisés justamente veio, né, para sedimentar a crença no Deus único, né, seria a base. Né? O Moisés trouxe a base da lei. E Moisés e Jesus depois veio aperfeiçoá-la, como ele mesmo disse, né? Porque o Moisés trouxe, seria a missão de Moisés seria a missão da justiça, de trazer, né, o povo a aprender a ser justo. Já depois Jesus trouxe a missão do amor, né? Como depois o Espiritismo vem trazer, a missão do Espiritismo é trazer a verdade, aquelas coisas que nem Moisés, nem Jesus, devido ao atraso do povo da época, conseguiu esclarecer. Eu digo assim, ó, Jesus, na época dele, é como se fosse um professor com pós-doutorado dando aula no jardim de infância. Como é que ele não tinha como contar tudo, a verdade toda para eles, né, para aquele povo. Ele contava aquilo que eles conseguiam entender. Então, até justamente por isso que ele ensinava por parábolas, né, que eram passagens do dia a dia deles para eles poderem entender. Era casamento, era o vinho, né, eram os peixes, então eram coisas materiais, que era o que eles conseguiam absorver na época. Né? E porque nós não devemos esquecer que na espiritualidade tudo é planejado. Né? Nada vem antes da época, nem fora de época. Né? Antes desses todos, de Moisés, nós tivemos até o Sócrates, que nós já vimos nas terças-feiras anteriores, aí, que foi né, um dos precursores do Espiritismo. Se entre os gregos, que né, foram considerados um dos povos mais cultos, o Sócrates também foi
foi morto envenenado, quanto tempo nós já perdemos ali, se tivéssemos absorvido as lições de Sócrates, né? Moisés teve a missão dele, Jesus também teve a dele, e não foi entendido. Então, por isso que nós estamos todos aqui ainda nessa luta, né? Porque a chance de ajuda veio, nós é que não compreendemos. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que pouca gente, às vezes, lembra disso. A história, por que os hebreus com Moisés passaram 40 anos no deserto, rodando em círculo, basicamente, até chegar à terra prometida. Foi por engano? Estava perdido? Não. É que era necessário. Porque, como nós dissemos antes, os hebreus tinham passado 400 anos no Egito, anos de escravidão. Então, 40 anos foi o suficiente para passar em 2 gerações de hebreus. Foram criados já com Moisés ensinando-os. Porque quando eles saíram do Egito, eles já tinham, com o tempo, eles tinham modificado vários hábitos já. Não tinham perdido a crença no Deus único, mas os hábitos deles tinham ficado atrelados aos egípcios. Né? Então, isso é uma coisa que também que nós temos sempre que nos lembrar. Que no mundo espiritual, tudo é planejado, nada é fora de época, né? Então, o Antigo Testamento, a missão do Moisés, a gente pode considerar a pedra angular, né, ou a fonte primeira da revelação de Deus. Nós sabemos que foram 3 revelações, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, é isso que Jesus queria dizer. Que então Moisés abriu o caminho, Jesus veio, complementou a obra dele, e a missão do Espiritismo é concluir. E não por acaso, como nós dissemos, quem disse isso no próprio capítulo 1 aí do Novinho Instruir a Lei, nas instruções dos Espíritos, foi um espírito israelita. Por acaso? Claro que não, né? Ele veio dizer o que agora, no mundo espiritual, a verdade que eles não quiseram aceitar naquela época, né? Como que Jesus conseguiria naquela época, né, falar de amar aos inimigos? O povo precisava primeiro entender a noção básica da justiça, que foi o que Moisés veio solidificar, para que depois Jesus pudesse vir falar de amor aos inimigos, que coisa que até hoje às vezes a gente tem dificuldade, né? Ainda não compreende? Então, é um preparo que ele não se dá de um dia para a noite. A gente não funciona assim, né? Então, precisou disso. Então, entender muito bem o que Moisés veio fazer aqui, o que Jesus veio fazer aqui, ajuda a gente a entender. Enquanto Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, que era justiça, né, na época, Jesus fazia o quê? Dizia que o amor cobriu uma multidão de pecados. Aí veja a diferença entre os dois. Né? Diferença de época, mas é importante justamente nós entendermos o Antigo Testamento para ficar mais fácil de entender, como eu falei antes, de por que Jesus tinha aquelas atitudes para aquele povo, porque não podemos esquecer que Jesus também era judeu. Né? Ele foi criado nas tradições, então ele não queria ir contra, até porque se nós nos atentarmos em várias passagens do Evangelho, os fariseus ficam sempre tentando jogar ele contra a lei, né? Para ver se ele está indo contra a lei mosaica ou não, porque naquela época era crime, né? A própria história da mulher adúltera, né? Que eles foram lá e perguntaram para ele, por que eles perguntaram se era para apedrejar ou não? E era para pegar, mas era uma pegadinha para Jesus, né? Que se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estava indo contra a lei. E se ele dissesse que era para apedrejar, não, mas então como é que tu está mandando aí não odiar o inimigo, perdoar todo mundo? Né? Mas Jesus, como o ser mais evoluído que já passou aqui pela Terra, né, e nosso governador, sabia da intenção deles e simplesmente não foi nem contra nem a favor. Ele simplesmente disse, quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Foi o suficiente. Obrigada, Rudy.
Rudy, para a gente encerrar, porque o nosso tempo está esgotando, eu queria ler aqui um pouquinho um resumo do que o pessoal respondeu na enquete, porque a gente fez uma enquete aqui no Ah, Instagram, tá. a gente sempre faz, e a enquete perguntava quais foram as contribuições de Moisés para a gente, né? A gente Hum, teve algumas respostas, eu vou resumir um pouquinho elas aqui para vocês, mas teve gente respondendo que foi a fé, a integridade, a obediência de Moisés. Teve gente que falou que foi o exemplo de serviço a Deus. Foi a lei de justiça, o início da lei de justiça, a base para o amar ao próximo como a si mesmo e o Deus único. Acredito que a gente acabou passando por todos esses pontos na nossa conversa hoje, mas isso resume bem a grande contribuição de Moisés hoje para a humanidade, para que depois Cristo pudesse vir e para que a gente pudesse estar aqui hoje estudando um pouco sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, a gente tem que ter muita gratidão por Moisés, pelos 10 mandamentos, pela contribuição que ele teve para nós naquela época e para nós hoje ainda, né, Rudy? Queres sim, finalizar ele trouxe, falando como eu mais disse alguma antes, coisa? a base da lei, né, que é divina e imutável. Não trouxe toda, porque não poderia na época ainda, mas ele trouxe a base dela. É isso mesmo. Rudy, da minha parte era isso. Queres complementar mais alguma coisa? Ou era isso também? Ah, eu só quero te dizer rapidinho aqui, que assim é uma coisa que a gente escuta muito, que normalmente, né, quando está conversando com alguém que não é espírita, que cobra muito justamente da proibição da evocação dos mortos por Moisés, né? E às vezes tem gente que fica titubeia um pouco na resposta. E a resposta, até quem quiser procurar no livro, um livrinho que foi o segundo a ser escrito por Kardec, o que é o Espiritismo, de 1859, ele tem uma entrevista com o padre e o padre pergunta isso para ele. É que nós temos que lembrar que justamente o povo egípcio era um povo usava muito magnetismo e os judeus aprenderam lá com eles. Então eles invocavam os mortos como da maneira, não da maneira errada, mas o motivo errado, que era para saber daquela história se ia arrumar um emprego, se ia arrumar um casamento, né? E isso não é a função da mediunidade, do intercâmbio com o mundo espiritual. E foi por isso que Moisés proibiu, né? E aí o Kardec até faz uma pergunta interessante para o padre. Ele diz assim, e se ele proibiu, se Moisés proibiu, então é porque existe. Porque se ele não ia proibir uma coisa que não existisse. Não é verdade? Bom ponto, Rudy. Bom esclarecimento. Isso está lá no livro que é o Espiritismo, certo? Isso. A Não, entrevista com o padre. entrevista com o padre no livro que é o Espiritismo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem lá o diálogo dos dois, mas muito bem lembrado, Rudy. E obrigada então, Rudy, pelo estudo que tu fez, por compartilhar aqui com todos nós. Obrigada por todo mundo que participou, que assistiu com carinho. Lembrando então que domingo que vem a gente segue no primeiro capítulo, esse foi o primeiro item. O segundo vai ser sobre Cristo. Moisés, semana que vem o Cristo. Então, esperamos vocês domingo que vem e eu vou pedir o favor para o Rude fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser? Pode ser. Vamos então, mais uma vez agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco com as lições que o nosso Mestre Jesus nos deixou no seu Evangelho. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo e mestre, e a toda a espiritualidade superior, rogando-lhes suas bênçãos de paz, saúde, harmonia e misericórdia. Que a nossa oração neste momento, que vai servir de encerramento da atividade de hoje, possa produzir uma boa energia, uma energia positiva, que possa ser utilizada pela boa espiritualidade em favor de todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados, mas estejam necessitando neste momento, e todos aqueles aos quais estivemos a mentalizar nesse instante. Vamos então proferir a prece que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Mas perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rude. Boa semana para vocês e até domingo que vem. Boa noite a todos.